Fala aí, galerinha, tudo certo? O professor Damon Azevedo aqui na área, trazendo um vídeo aqui muito importante para você que está de olho aí, está interessado, está interessada nesse concurso do TSE Unificado. Vocês sabem que é o concurso que hoje está no olho do furacão, né? Todo mundo está falando dele, todo mundo está se preparando para ele. É um concurso grande, importante, legal pra caramba, beleza. É o INSS de 2023, pelo menos até agora, né? Porque vai ter outro concurso que vai chamar atenção também até o final do ano. Mas quando esses concursos entram nesse nível de atenção, a gente começa a viver um momento em que todo mundo quer ser jornalista. Eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe muito bem a minha opinião. Professor tem que educar, não tem que informar. Tá? Quem tem que informar é a pessoa que tem essa função, um jornalista, um comunicador, alguém. Não sou eu o professor que tem que fazer isso. O problema é que tem muita gente que está preocupado muito mais com o número de visualizações do vídeo do que com a informação que vai trazer até você. Aí pega qualquer besteira e joga no vídeo. Por isso eu resolvi fazer o seguinte. Eu trouxe um compilado das principais besteiras e verdades que estão sendo faladas por aí em relação ao concurso do TSE. Claro que eu vou poder atualizar isso no futuro, né? Porque provavelmente mais besteira vai aparecer, assim como também mais informação importante vai aparecer. E fiz aqui um vídeo para você com fatos e mitos sobre o concurso do TSE Unificado. Então vamos dar uma olhada aqui nas principais situações que eu tenho encontrado aí sendo faladas. O pessoal me pergunta muito, tem muitos vídeos falando sobre isso. E vamos ver se é um fato ou se é um mito, né? Primeira coisa, isso aqui é o tradicional, né? Toda vez que começa a ter esses concursos mais interessantes, aí começa uma galera que é especialista em concurso e quer te falar quanto tempo você precisa, como você tem que se preparar, que é exatamente assim. Como se preparar de forma definitiva. Tem vídeo assim, como garantir sua aprovação. E um desses vídeos diz que você precisa de apenas 2 meses para se preparar. Ó, isso aqui é fato ou é mito? Obviamente é um mito. Mas é um mito até a página 5. Por que isso? Deixa eu te mostrar uma coisa. Existem vários estágios da sua evolução de estudo que você pode se encontrar. Você pode estar no começo, então você não tem evolução nenhuma. Você pode estar começando, não começou agora, mas você ainda está ali no comecinho, sua evolução é muito pequena. Você pode estar se preparando há alguns meses, não me importa lápis temporal, tá? Nesse ponto. Você pode estar se preparando há alguns meses, mas ainda tem muita dificuldade com uma ou outra disciplina. Está no meio do caminho ali, está chegando perto ali. Ou você pode estar num estágio em que você hoje tem um domínio pleno das matérias principais, direito constitucional, administrativo, língua portuguesa, né, informática, raciocínio lógico, essas matérias que você sabe que caem na grande maioria dos concursos de todo o Brasil, e pode se dar o luxo de não precisar mais estudar essas matérias e aí se dedicar a estudar apenas aquilo que está no edital. Somente as pessoas que estão nesse estágio de evolução é que realmente se enquadrariam nessa história de se preparar em 2 meses. Que eu ainda acho um absurdo falar isso. Por quê? Porque a gente não tem edital ainda. Se você não tem edital, você não tem noção de disciplina. Se você não tem noção de disciplina, você não sabe o que estudar. Se você não sabe estudar, você não sabe quanto tempo você precisa. É uma questão de lógica. Vi de Receita Federal como exemplo. Quantas pessoas estavam se preparando para a Receita, veio o edital muito mais complicado do que se esperava. Ninguém do verbo, ninguém do Brasil, cursinho, professor, sei lá, devoto de Satanás, ninguém conseguiu acertar quais seriam as disciplinas exatas da prova. Todo mundo preparando todo mundo e teve que ficar atualizando o cursinho por aí. Por quê? Porque veio um conteúdo fora do normal. Então, falar para você que o tempo X é essencial para você se preparar é uma cagada absurda. Não existe esse papo de tempo X. Eu tenho que analisar caso a caso, eu tenho que olhar para você, o seu estágio de evolução e quanto tempo você levaria para conseguir atingir aquela quantidade de conteúdo pelo tempo que você tem para estudar. Sempre lembrando que você tem 4 horas no máximo para estudar por dia. Se você não entende disso, você precisa saber um pouco mais sobre neurociência. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que explicam como o seu cérebro funciona e como usar isso a seu favor e não ficar igual um idiota estudando 12, 14, 16 horas por dia para não passar no concurso. Segunda situação, a exigência de nível superior vai ser derrubada. Ó, toma cuidado com isso aqui, porque eu escutei isso pela primeira vez de uma pessoa no Instagram dizendo: essa alteração de nível de escolaridade do concurso do TSE foi feita através de um procedimento legislativo ilícito, errado, sei lá, ilegal, ilícito é pior, ilegal. Então vai ser derrubado com certeza, porque a forma de mudança foi errada. Não foi. Isso é coisa de mongoloide que não sabe nada de processo legislativo e está querendo te convencer que sabe o que está falando. A pessoa que falou isso está confundindo muito. Você deve saber quem é, né? Está confundindo muito o que aconteceu com o INSS.
No INSS, a mudança de grau de escolaridade, teve um deputado burro que tentou enfiar dentro de um ato que não tinha nada a ver a alteração de cargo. Aí sim, obviamente, caiu, porque o processo legislativo não foi respeitado. Aqui no TSE, não. O processo foi muito respeitado. Então, a alteração foi feita qual o sistema? Lei sendo alterada por lei. Acabou. Não à toa, até o ex-presidente tentou derrubar essa mudança e o Congresso foi lá e derrubou o veto dele. Normal, processo legislativo. Então, pode ter derrubado? Pode. Porque existe sim uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, obviamente está na mão do STF, né? Foi proposta para derrubar essa mudança. Agora, isso vai depender do STF, não vai depender de mim, nem vai depender de uma pessoa que acha que o processo não foi respeitado. Então, ó, cuidado com isso. Você aí que está pensando, tá tranquilo, eu vou me preparar sim, vou comprar 355 mil cursos diferentes, porque essa pessoa ou essa pessoa me prometeu que vai cair porque estava errado. Não estava errado. Pode cair? Pode. Não estou dizendo que não vai. Agora isso vai depender do STF. Se você for olhar friamente, não tem nada errado. A alteração foi feita dentro dos trâmites legais. A avaliação não é legal. A avaliação é de conveniência. A avaliação ali é de mérito. Tá? Então o negócio é outro. E mesmo assim, mérito por uma questão ali de veto social, veto político, aquelas babaquices. Veto jurídico não entra, obviamente, né? Então cuidado com essa jogada. Então isso aqui é mito e fato também. Então é um pouquinho mito, um pouquinho fato. Concurso terá lista nacional. Isso aqui é o vídeo mais atual que a galera tá fazendo, né? Vai ter uma lista nacional que você vai entrar ali, você vai escolher o seu TRE, mas dependendo da sua posição, você pode ser chamado para qualquer lugar do Brasil. Galera, seguinte, isso aqui também é fato e mito ao mesmo tempo. Por quê? Porque ninguém, do verbo ninguém sabe se isso aqui é verdade ou não. Não tem como saber, porque não tem nada oficial, nem para sim, nem para não. O que tem aqui é especulação. E aí nós vamos entrar naquele lugar que eu odeio, que é o vagabundo que quer especular para gerar clique. Aí você vai ler os comentários e infelizmente tem muita gente, obrigado, professor, porque todo mundo agora é professor, né? Até quando o cara não é professor, não sabe nem o que é dar aula, nunca pisou numa sala de aula, ele vira professor nessas horas. Obrigado, professor, só o senhor para fazer isso por nós. Ainda bem que o senhor avisou. Lembra no passado, INSS? Quantos professores falaram para você que ia cair redação? E quantos, inclusive, cursos preparatórios colocaram aula de redação para o INSS? Se você for uma pessoa... Não tem vergonha, não. Se você for uma dessas pessoas que caiu nessa ladainha, porque é normal, cara. É muita informação, a gente não tem como saber o que é verdade ou não. Por isso que o Daulo tá aqui. Exatamente para te mostrar a realidade, tá? Se você caiu nisso, pode comentar aqui no vídeo, não tem problema, ninguém vai te julgar. Somente se te julgar, manda para casa do cacete, porque o que importa é você, não os outros. Porque muita gente caiu nisso, muita gente perdeu tempo de preparação para o INSS com redação, que era mera especulação. E detalhe, na boa, se vai ter lista nacional ou não, o que importa é você fazer uma ótima prova para passar no TRE que você escolheu. Lista nacional é uma consequência. Se tiver, cara, legal pra caramba. Eu vou ter uma segunda oportunidade. Se não tiver, ferre-se. Se prepare para passar de primeira. Não fica procurando rebarba, não, pô. Que se exploda se vai ter lista nacional. Se tiver, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Tá beleza? Outra coisa, você precisa estudar. Cara, tem um vídeo ótimo. Bem, de um ser humano também que tem problemas mentais muito sérios e acha que sabe tudo sobre a realidade. Ele colocou assim, as 7 disciplinas do TSE. O cara já sabe o que vai cair na prova. Parabéns, cara. Pode acertar? Pode. Ele tem 1,37% de chance de acertar. Só que o problema é que quando você afirma isso, quais são as disciplinas que você tem que estudar, você está direcionando um monte de gente a estudar coisa que você não sabe que vai cair. Tem as lógicas, claro, tem as matérias obrigatórias que você sabe, tem uma resolução do TSE de 2013 que aponta, então regimento interno, Estatuto dos Servidores Públicos, português e informática, aliás, isso daí estava no básico ali para todo mundo, né? O problema é o cara adotar isso e ainda falar, não, aí eu estava olhando os concursos de TREs mais recentes e tem gestão pública, tem lei de não sei o quê. Galera, o concurso é unificado. Vai ser uma banca só fazendo o concurso todo. Se você for pegar os últimos TREs que aconteceram pelo Brasil, você vai ter vários estados e várias bancas diferentes. E vários conteúdos programáticos diferentes, eles não são iguais. Então, a cagada que você pode fazer hoje é ficar achando que você tem que acertar a disciplina que vai cair. Não, estuda o que é óbvio. Direito constitucional administrativo é lógico que vai cair na sua prova. É óbvio. Agora, até onde de constitucional, até onde administrativo? É isso que você precisa dominar, é isso que você precisa saber se preparar. Qual é o potencial de cair uma LGPD? Qual é o potencial? Tá caindo um monte de concurso? Ferre-se.
Qual o potencial de cair em improbidade? Putz, foi alterado recentemente e cai tudo quanto é prova. Já é um pouco maior. Só que o problema é que a gente fica o quê? No campo especulativo. E se eu for, tipo essas pessoas são, completamente desligado da comunicação com você, não tiver nem aí pro seu resultado, eu vou falar para você, estuda a matéria tal, que vai dar tudo certo. Você vai ser aprovado e aprovada com certeza. Aí chega o edital, sai, metade do que você estudou você jogou fora. Tempo perdido. Então, muito cuidado com esse pessoal que adora fazer uma coisa que eu odeio, chamada processo de futurologia. Esse pessoal quer descobrir o que vai acontecer. Não é a nossa função descobrir o que vai acontecer. É trabalhar com fatos, é trabalhar com informações. Beleza? Outra situação. Então, aqui pra mim é mito pra cacete. Outro mito absurdo. A banca já tá definida. Não tá porra nenhuma. Se tivesse, nas últimas 2 reuniões que fizeram, tanto o comitê gestor quanto a reunião feita na última semana, últimas semanas aí, pelo diretor-geral do TSE, últimas semanas em fevereiro, tá? Se você estiver vendo esse vídeo um pouco mais pra frente, vai ser último mês, ou até últimos meses. Mas no finalzinho de fevereiro de 2023, né, nosso ano corrente, teve uma reunião que o diretor-geral ali se juntou com vários desembargadores, que são ali os presidentes e os representantes dos tribunais, e trouxe várias informações. Dentre essas informações, não tinha nada sobre banca. Então como é que você vai afirmar que a Sebrasp vai fazer, que a FGV... Claro, tem um potencial muito grande dessa prova ser feita pela Sebrasp, porque o único e último concurso unificado de 2006, que não serve como parâmetro para porra nenhuma, foi feito pela Sebrasp. Beleza, mas isso não quer dizer nada. Pode ser FGV, pode ser FCC, pode ser a Consulplan. Sabe, pode ser aí BPG, sei lá, pode ver qualquer banca bosta, pode vir a banca Dalmo e fazer esse concurso. Então toma cuidado, que pela lógica vai ser uma banca grande, porque é um concurso bem complicado de se produzir. Mas isso não quer dizer que vai ser a Sebrasp, que vai ser a FGV, que vai ser a FCC. Pode ser qualquer uma delas. Pode ser a VUNESP, que está cada vez crescendo mais. Pode ser o Dalmo, que o Dalmo é foda. Então toma cuidado com essa história de a banca já está definida. Já tem curso fazendo aí como a Sebrasp cobra. Datas importantes definidas. Nessa mesma reunião, sim, isso é fato. Nessa mesma reunião, algumas datas foram comunicadas, mas não foram datas definitivas. Né? O edital para sair até agosto, pode ser que saia antes, pode ser que saia depois. Isso aqui é Brasil, não esquece disso, tá? Vocês estão acreditando muito numa pessoa, né, que é a diretora-geral ali do TSE, que não quer dizer muita coisa não, de contratação e não sei o que não quer dizer muita coisa não. O cara pode falar agosto e começar a enrolar alguma coisa, o edital sai em setembro. Aí veio com o papo, provas setembro e outubro. Tá, se o edital sair em agosto, a prova para ser em setembro tem que sair no começo de agosto, ter 30 dias de inscrição e prova ser na metade de setembro. Tem algumas lógicas ali que não combinam. Então, é claro que aquilo ali é tudo o quê? Especulativo, mas já é importante. Realmente foram dadas essas datas como base para o nosso trabalho. Isso é uma boa direção. Você já pode montar o seu planejamento pensando nessa possibilidade. Agora, eu vou voltar a usar como exemplo. Não esqueça o INSS. Eu fiz uma live uma vez comentando as possíveis datas de prova. Claro que eu acertei a data da prova. Por quê? Porque eu apresentei um monte de possibilidades. Só que aquilo ali não foi com a intenção de acertar a data da prova. Foi de mostrar para vocês, o período de prova, não foi nem a data, óbvio, né? Foi mostrar para vocês, que vocês têm que ter um plano de trabalho em cima de possibilidades. E a partir dali se preparar. INSS ano passado, todo mundo falava que a prova seria em agosto. Lembra quando ela aconteceu, né? Para ser aprovado, você precisa pelo menos acertar 75% da prova. Isso aqui, cara, não é nem questão de ser fato ou mito, é questão de ser idiotice mesmo. Tem um vídeo aí de um tal do ser humano que ele fala: eu preciso acertar pelo menos 75% da prova. Aí, no vídeo, o próprio professor, que também é outro gênio da internet, ele faz questão de falar assim: mas para você ter grandes chances, tem que acertar pelo menos 90% da prova. Na boa, cara. A maioria dos concursos públicos do Brasil, se você acertar 90% da prova, você tem uma grande possibilidade de pelo menos classificar. Então, assim, não é uma questão de estudo. Não, eu fiz um estudo aqui detalhado sobre acerto. Isso não quer dizer bosta nenhuma, em primeiro lugar. Por isso que eu nunca liguei para índice percentual de acerto. Quem é aluno da comunidade nunca se preocupa com isso. A gente se preocupa em acertar a maior quantidade de questões, não interessa qual o peso. Não é percentual de prova, isso daí é coisa de idiota. Você ficar, vou tentar fazer uma prova e acertar pelo menos 80%. Aí vem a nota de corte, que todo mundo adora falar, tudo bem que eu não tô nem aí pra nota de corte. Aí a nota de corte vem 93% de acerto. Se ferrou, porque, mas poxa, eu fui tão bem, cara. Eu fiz exatamente o que precisava para passar no concurso passado. O concurso passado passou, idiota. Não é à toa que o nome é concurso passado. Você tem que pensar no concurso agora, cacete. Então para com esse negócio. Mas 90% de acerto, 75% de acerto, 62,7% de acerto. Se prepara para gabaritar a prova. Você vai gabaritar? Provavelmente não.
Praticamente ninguém gabarita a prova de concurso público no Brasil, são raríssimas exceções. Raríssimas, raríssimas. Então o que você faz? Você se prepara para acertar o maior número possível de questões para arrebentar e garantir a sua nomeação. Porque garantir a aprovação é para os fracos, tá? Aprovação, beleza, estou na lista. Eu quero nomear. Essa que é a jogada. E por último, não menos importante, você tem que estudar somente por... Isso aqui eu escutei de um que trouxe 5 dicas infalíveis para o TSE. Estude só por PDF. Aí você vai ver, claro, que essa pessoa vende material em PDF para o curso. Meu Deus, que incrível. Ah, mas Dalmo, tem uma lógica. Ele acredita que PDF é melhor, não à toa ele fez o material dele PDF. Não, é porque são pessoas que não têm capacidade de dar aula de outra forma que não seja PDF, que também não é uma aula, é uma leitura. Eu tenho um livro lançado, cacete. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que eu sou um baita professor. Tem várias pessoas que têm livros espetaculares que, como professores, são lixo. E tem pessoas que nem livro têm lançado são espetaculares professores. Então, uma pessoa falar para você que tem que ser PDF, ou videoaula, ou fagocitose, ou qualquer outra besteira que você escutar por aí, cara, isso daí não tem nada a ver, porque depende muito da sua situação. Na comunidade Sem Miguel, a gente foca em videoaula, por quê? Porque é a forma pela qual eu trabalho constantemente, mas eu tenho PDF, eu tenho videoaula, eu tenho audioaula, eu tenho livro lançado, eu tenho um monte de coisa. Então não é porque o Dalmo quer me vender videoaula, não. É porque a forma que a gente trabalha, tem apostila dentro da comunidade também, tem material de leitura também. É a forma que eu trabalho que eu consigo controlar exatamente a neurociência do estudo. E ali eu consigo aplicar as regras de neurociência da melhor forma possível. Ali é uma forma de controle. Agora, é a orientação que a gente passa. Tanto que na comunidade a gente tem vídeos sobre como estudar, técnicas de estudo. Então, como é que você faria se tivesse um PDF ali do lado? Como é que você... Por quê? Porque isso é por pessoa. Se eu for parar para ler alguma coisa, em menos de 5 minutos eu perdi o foco. E em menos de 10 minutos eu tô dormindo. Pra mim, a melhor coisa que tem é videoaula. Tem gente que detesta videoaula, só quer escutar áudio. Tem gente que não gosta nenhum dos dois, só quer ler. Beleza, cara. O que importa é que seja a forma que você consegue aplicar as técnicas de neurociência para estudar. Isso que é importante. Tá? De como você vai extrair a informação não interessa. Como você vai trabalhar essa informação é que faz diferença. Então, o que importa é você adotar a melhor forma sua de recebimento de informação para transformar isso em conhecimento. E aí, a técnica de transformar em conhecimento é uma só. Neurociência. Cérebro. Funcionamento do cérebro. É só um. Como que você vai receber? Vai por você. Então, se a pessoa afirma que é uma melhor que a outra, tal, quem tem que afirmar isso é você. Nunca se esqueça disso. Você se conhece melhor do que qualquer imbecil do YouTube, inclusive o Dalmo. Tá? Então, entenda que você precisa aplicar a subjetividade acima de tudo. Belezinha? A grande ideia aqui foi trazer para vocês os principais fatos e mitos da atualidade. Provavelmente vai ter uma parte 2 aí mais pra frente, porque besteiras sendo faladas não acabam, né? Toda hora tem um idiota novo, assim como também toda hora tem uma pessoa abençoada trazendo informações extremamente importantes para você. Então, o que eu quero deixar aqui como, sei lá, moral da história é seja seletivo, seja seletiva. Aquele mesmo mongoloide que falou besteira hoje, ele pode falar uma coisa muito importante semana que vem. Não é uma questão de deixa de seguir ou não escute mais tal pessoa. É porque pelo menos você tem que saber filtrar o que é importante. Na comunidade Sem Miguel, eu faço isso. Eu filtro as informações e trago. Ah, mas Dalmo, você é muito controlador. Não. É porque eu conheço o nível dessas pessoas aí de fora. Então, quando é importante, eu trago. Quando não é, eu ignoro. Eu ignoro. É só você ver no meu Telegram. Eu não fico comentando tudo o que acontece, porque isso é burrice. A gente tem que se preocupar com informação e não com especulação. Beleza? Eu sou professor, eu não sou jornalista. Já falei isso 1 milhão de vezes. Tamo junto. Segue aqui no canal do YouTube que eu vou sempre postar aqui coisa importante e verdadeira. Mito comigo não tem nenhum caminho, tá? E quando eu falo mito, eu falo de mentiras, tá? Antes que vocês venham com politicagem para encher o meu saco. Grande abraço, galera.